Olá, amigas e amigos do nosso querido Responsabilidade. A síndrome de Down é uma alteração genética que ocorre ao acaso durante a divisão celular do embrião. No Brasil, existem cerca de 300 mil pessoas que nasceram com esse distúrbio. E o preconceito fez com que, ao longo de décadas, pessoas com síndrome de Down não tivessem acesso ao estímulo necessário para o seu desenvolvimento cognitivo. Como fazer para que essas crianças participem das mais diversas e corriqueiras atividades do dia a dia e se tornem adultos felizes e inseridos na sociedade? Você vai descobrir que temos muito a aprender sobre esse assunto e vai se emocionar com uma mulher que vive intensamente essa temática. Então fica aí, que eu volto já já. Estamos de volta com o nosso programa Com Responsabilidade, com ela que é carioca, casada, mãe de uma filha, advogada formada pela Universidade Cândido Mendes e presidente da Sociedade Síndrome de Down, uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo fundamental valorizar a pessoa deficiente mental, incorporando-a à sociedade. Seu nome é Marilza Correia Wunder. Que prazer, Marilza. Obrigada. Prazer é meu. Que delícia estar com você aqui. Nós que nos conhecemos recentemente, né? Você com uma pequena amostra desse grande grupo de mães que faz parte da sociedade que você fundou, não é? É isso. E conta aqui o que te motivou. Na verdade, o que me motivou foi o nascimento da minha filha. Como é o nome dela? Ingrid. Oi, Ingrid. Que prazer estar com a mamãe aqui. Como é que foi? Obrigada. O que é importante trabalhar no início, e isso eu digo até para os profissionais da área de saúde, que a notícia, ao ser dada para as mães, deveria ter um acompanhamento psicológico. Porque você, ao receber um filho que não corresponde às suas expectativas, né, naturalmente você precisa de um reforço para você superar essa dor, essa perda do seu sonho, né, do que você imaginava. Então, até numa palestra que eu fiz numa universidade, eu solicitei que os profissionais da área de saúde, antes de dar a notícia, buscassem métodos, maneiras, palavras adequadas para dar a notícia à mãe. Porque como isso funciona? Você conta pra gente, porque... Nós temos notícias até trágicas, né? Notícias que foram dadas às mães, aos pais, né? De uma maneira tão dolorosa que não vale a pena a gente repetir. Entendi. Acredito eu que hoje em dia as coisas já mudaram, né? Há um trabalho muito grande no sentido da aceitação das deficiências de um modo geral. Né? Claro que a mãe vai ter aquele sofrimento, sempre é a mãe, porque ela carrega durante 9 meses aquele ser. Então a mãe, naturalmente, ela com o tempo, ela vai superando essa dor, ela vai trabalhando essa dor. Então é importante que ela mantenha contato com grupos que possam trocar informações. E foi assim que nasceu a Sociedade Síndrome de Down. Nasceu da necessidade de trocarmos informações. O que você faz? O que nós poderíamos fazer? O que no resto do mundo está se fazendo? Então, vamos tentar, através dessa troca, fazer com que os nossos filhos sejam mais felizes. E foi nesse sentido que a sociedade surgiu. Primeiramente, nesse sentido de trocas. Daí, as pessoas entraram em contato conosco, pedindo informações através de e-mail, que a internet está aí mesmo, né? De indicações de escolas, de terapeutas, de profissionais da área que pudesse dar atendimento a essas pessoas com necessidades especiais. E aí foi crescendo e nós fomos observando que nossos filhos tinham uma capacidade que até então não nos tinham passado. Olha, que legal! De crescimento mesmo, no sentido de que você tem que permitir que os nossos filhos, eles cresçam, né? De um modo geral, os pais colocam esses filhos num berçário, vamos dizer, um berçário imaginário, mas é um berçário, eles não crescem. De uma proteção incrível, uma redoma, é isso? Exatamente, eles ficam ali. Então, não tem possibilidade de amadurecer. O tempo deles é determinado pelo tempo que nós queremos que eles tenham, né? Então, é preciso, primeiramente, assim que nasce um bebê Down, a notícia ser dada de uma maneira mais adequada. Qual que você sugere? Na sua experiência, se você fosse o obstetra ou a obstetra que nos assiste,
Você que é uma pessoa que já aconteceu isso contigo, o que você acha que seria o mais bacana, o mais adequado? Que os profissionais tivessem compaixão. Porque quando você fala em compaixão, você está falando em amor. Uhum. E o amor, ele tem que estar em todos os momentos da vida. Se você dá a essa mãe que está perdendo um sonho, uma notícia de uma maneira mais tranquila, mostrando que existe um futuro para aquele bebê, essa mãe vai superar com mais facilidade a notícia, né? Aquela dor, a perda daquele sonho. Então, eu diria que esse profissional estivesse acompanhado de uma psicóloga, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, como é que a psicóloga vai passar a notícia? Vai depender de toda a bagagem que essa mãe traz para esse momento de dor. Segundo, não deixar de transmitir aos pais a necessidade da estimulação precoce. Porque a síndrome de Down, o bebê nasce com uma hipotonia. A hipotonia que é no corpo todo. Então tem que Explica o que é hipotonia. Hipotonia é a flacidez, né? Vamos dizer, uma flacidez. Ele tem uma dificuldade para andar, ele tem uma dificuldade para falar. Então, até os 6 anos de idade, a criança tem um desenvolvimento maior. O que poderia ser feito efetivamente para minimizar, para minorar então a hipotonia? O que tem que ser feito? Tocar na criança e fazer exercícios com o próprio bebê, tipo Chantala, massagem com óleos que sejam inócuos. Existem profissionais, né, especializados. Na verdade, vamos chamar de uma fisioterapia infantil, uma fonoaudiologia, onde a face vai ser trabalhada para que quando ele comece o processo de fala, o bebê já tem essa parte toda melhorada. O Down, ele tem uma curvatura no palato, né? E alto, céu da boca, céu né? da boca, então, essa dificuldade de fala. Então, ele vai ter necessidade de uma fono durante alguns anos de vida. É importante também assinalar, e eu acho que nós recebemos recentemente esse livro da Fundação Síndrome de Down de Campinas, que desde o início, né, da partida, vamos dizer, para o crescimento da criança Down, é que a pessoa, o pai, os profissionais, né, a sociedade de modo geral, se pergunte, né, sobre esse tema. Achei muito importante. É um livro escrito por um neuropsiquiatra e um psicólogo que fala quem eu seria se eu pudesse ser. Uhum. Então, e trata especificamente de Down. Ele fala mais de Down, de modo geral, das pessoas com deficiência intelectual, mas especificamente do Down. Quem eu seria se eu pudesse ser? À medida que você, profissional, à medida que você, pais, pessoas envolvidas, você olha para aquele indivíduo que está à sua frente, será que você permite que ele escolha o caminho dele? Entendi. Será que você dá essa chance para ele? Essa é a nossa função. A função dos pais e dos profissionais é dando instrumentos necessários que esse indivíduo cresça. Não é assim com todos, porque não com Down. Qual é a diferença, né? Qual a diferença? Não existe. A diferença eles são mais vagarosos. Então não adianta... Você acha que são os pais que estabelecem essa diferença toda, que fica, afinal de contas, nebulosa na sociedade? Você acha Eu acho que começa em casa. Eu sempre batalho nesse sentido, que a inclusão, que é uma palavra super importante, ela começa em casa. Entendi. À medida que os pais aceitam aquele filho do jeitinho que ele só pode crescer. Então, temos que permitir que ele escolha o caminho dele. Está dizendo aqui a condição adulta da pessoa com deficiência intelectual. Condição adulta. Quer dizer... Eles são levados para um berçário a vida toda. Então, o procedimento deles é procedimento de criança. Porque nós infantilizamos, nós, quando eu digo nós, protegemos, nós pais, nós sociedade, nós estamos sempre protegendo esses jovens. E eles vão crescer inexoravelmente. Quer dizer, se você permitisse... Talvez fosse muito mais enfrentando obstáculos, né? Errando, que você amadurece. Você não amadurece só com os acertos, você amadurece... Muito ao contrário, você cresce no erro. No erro. Então, nesse sentido, o que nós fazemos? A Sociedade de Síndrome de Down oferece algumas oportunidades. Oportunidades essas gratuitas,
né, que nós desenvolvemos algumas atividades. Eu trouxe alguns trabalhinhos. Deixa eu ver. Isso aqui que você trouxe, o que são? Mostra para mim. É pintura em tecido. Olha que bacana. Temos pintura em tela, temos tapeçaria também, que descobrimos que os nossos jovens têm uma habilidade para fazer tapeçaria, então a gente... Várias pinturas em tecido, eles assinam esses trabalhos, eles têm orgulho. E a gente coloca à venda. Ah, é? A gente que legal. venda. Aonde que é o lugar que vocês vendem? Nós vendemos assim, temos uma vez por ano, somos convidados pela comunidade Manuel, dirigido pela senhora Tereza Malta, e ela faz um rico bazar no Copacabana Palace. E ela nos convida e nós expomos os trabalhos, colocamos à venda, trabalhos feitos por eles, né? Com muito capricho. Tem volume, Marilza, para vender assim Olha, o volume, então nós colocamos uma parte de material feito por eles e uma parte de material feito pelas mães. Né? Então, entendi. Nós sempre avisamos a todos que chegam que são trabalhos feitos pela comunidade Síndrome de Down e muitos, os maiores, né, a maior quantidade, feito pelos jovens. Quantos membros tem a sociedade? Nós temos cerca de 50 associados. Né? Olha, que legal. 50 associados. E vocês já conseguiram ter uma sede, estão em processo? Não, a gente já pleiteou, é difícil. O que falta, Marilza? Eu acho que falta que o poder público abrace a nossa ideia, que nós queremos um centro cultural e esportivo, porque na vida realmente você tem que dar educação, né, e esporte. A camisa enquanto isso. Você vai falando, eu vou mostrando na camisa. Isso. A camisa também é muito interessante. Que nós sempre apoiando você. Nós tínhamos um E olha atrás como é que é. Oficinas, Sociedade Síndrome de Down, é isso? É isso. Temos oficinas, então, de tapeçaria, de culinária, Essa camisa é a camisa de trabalho? Porque assim, enquanto eles estão trabalhando, eles estão com a camisa oficinas? Eles vestem as camisas. Já tivemos também aula de canto, né, com eles, e temos também aula de etiqueta, onde a professora ensina como sentar, como falar, como estar no ambiente social. E uma vez por ano a gente realiza um chá em que os jovens desfilam. Então, essa professora, que já foi modelo, ela dá toda a técnica necessária para o desfile e eles se sentem assim, maravilhosos, né? Desfilam com muita graça, com perfeição, com muita alegria. Então, essa palavra, alegria, né? O objetivo da sociedade é não só descobrir o potencial desses jovens, não só indicar aos pais, olha, invista nessa área, ou na pintura, ou na tapeçaria, mas também levar aos pais essa alegria, porque a vida continua. Isso mesmo. Não adianta você ficar no canto chorando, deprimido, né? Nós tínhamos um sonho, algum tempo atrás, de inseri-los na universidade. Mas como vamos inseri-los se há 30 anos atrás, como é o caso da minha filha, ou há 20 anos mesmo, né? Havia dificuldade até de ser inserido numa escola regular. Como inserir na faculdade? Então, tivemos a ideia, nós, a equipe SSD, de formularmos um projeto e levarmos esse projeto para a faculdade, que seria um projeto voltado para o profissional. E tivemos a satisfação da Universidade Estácio de Sá abraçar a nossa ideia, e eles estão em grupos dentro da universidade, tendo aulas de gastronomia, de fotografia, de teatro. Então, foi uma maneira, assim, vamos dizer, a última, de inseri-los dentro de uma universidade, para que os outros jovens olhassem para eles com naturalidade. Que beleza! Então, eles convivem, assim, maravilhosamente bem no grupo da universidade, são super aceitos, queridos, né? Queridos, tratados como iguais. Porque chamam de pessoas especiais, eu até vejo por um outro lado. Eu vejo pelo lado extraordinário, porque são pessoas especiais. Eu tenho a sensação de que as pessoas portadoras da síndrome de Down são pessoas melhores de coração, são mais puras. Eu estou enganada? Eles são autênticos. Eu vejo ele com uma pureza tão grande, são muito puras. Melhores de coração. Eles não ensinam. Outro dia eu ouvi uma pedagoga dizer, eu teria que pagar para... porque clinicar. Os ensinamentos que eles me passam... São muito maiores, né? Você se torna melhor. Porque você, quando tem um filho com síndrome de Down, você despe a sua vaidade.
acabou a vaidade de ter um filho lindo, vai ser assim, modelo, né? Vai ser... Então você despe, tira, né? Você se desnuda e aí você recomeça. E esse recomeço vai se transformar numa pessoa melhor, porque você vai olhar o mundo com um outro olhar. Então, muitas vezes, muitas de nós mães também fomos, em algum tempo, preconceituosas. Mas à medida que nós começamos a observar nossos filhos e os outros filhos que fazem parte dessa comunidade, nós vimos o quanto nós perdemos de vivência, de experiência e de amor. Então, eu acho que o grande incentivo na vida é o amor. É uma palavra gasta, não, de mas jeito é uma nenhum. palavra... Você está renomeando, eu acho que você está ressignificando isso aqui, de forma alguma. Eu estou percebendo e entrando na sintonia, estou aqui quase levitando. Até porque vocês têm uma marca, né? Vocês são o primeiro grupo no Brasil ou no mundo, eu não sei qual, no mundo, de dança cigana. Dança cigana, não é isso? Com jovens com síndrome de Down. É o primeiro no mundo? No mundo. Tem que entrar para o Guinness Book. Ô, Guinness Book, olha aqui, olha, estamos diante de um marco histórico. É verdade, é né? verdade. E elas são graciosas, as meninas. Agora alguns meninos entraram também para a dança cigana, alguns rapazes. E quem leciona? Como é que a professora se chama Dvoradara. Dvoradara. Beijo, show de bola, hein? A professora me procurou e ofereceu. Olha, eu posso tentar dar aula de dança cigana para eles. O que você acha? Ótimo, acho ótimo, vamos lá. E aí começou o grupo pequeno, hoje temos mais de 20 jovens, e com um desembaraço na dança, uma beleza, uma graciosidade surpreendente. Você pesquisa muito, Marilza? A gente pesquisa para ver o que está acontecendo aí fora, e não estamos muito distantes. A nossa distância está no sentido de agora a gente trabalhar um pouco mais os profissionais. Né? Entendi. Nesse sentido de permitir que os nossos jovens cresçam. Mas eu acho que já está tendo uma adesão bastante grande, né? Pelo fato de você ter sido procurada por uma professora para ela lecionar. Né? Eu já achei isso um bom input. Com certeza. E as outras mães? Como é que era o nome da... É Fátima? Fátima. Fátima, quero mandar... Fala o nome das outras. Fátima, beijo para você. Adorei Maria o testemunho da Glória, Fátima, hein? Falou coisas incríveis para mim. Depois você conta aí histórias. Maria da Glória. E qual é a outra? Maria da Glória Nília e a Cleusa Matias. Cleusa Matias, Maria da Glória e Fátima. Então, ó, beijo para os filhotes também. Isso mesmo. Então, conta pra gente. Então, o Lucas, o filho da Fátima, dança tango com a Mariana Matos, que é filha de uma outra, da Lilian, que é uma... médica, São né? namorados? Porque ela comentou alguma coisa de namoro? Não, ele namora uma outra mocinha que está inserida dentro da Estácio de Sá como auxiliar administrativo. Olha que Nós bacana. fazemos também esse trabalho de colocá-los no mercado de trabalho. Eles trabalham? Trabalham. Nós inserimos 5 jovens na Universidade de Estácio de Sá como auxiliares administrativos. Em Estácio de Sá? Show, nota 10, viu? Gostei mesmo de saber mais uma boa ação que vocês estão aí atuando na sociedade. Outros trabalhando no restaurante La Mole, outros inserimos em outras empresas. Você falou alguns trabalham. É por quê? Você vê preconceito? As pessoas não querem empregar? Preferem empregar as pessoas com deficiência física, porque o intelecto não está comprometido. Para a gente deixar como exemplo para o empresário que nos assiste aqui agora, que ele tem algumas vagas disponíveis na empresa dele, mas ele nem sabe exatamente quais são as capacidades que ele poderia requerer de uma pessoa que tivesse síndrome de Down. O que você agora, sim, passaria na sua cabeça? Uma atividade, você já falou do La Mole, eles atuam como o quê? Garçons? Como garçons, como atendentes. Atendentes, então uma boa função. Então restaurantes, uma boa sugestão. Mais o quê? Como no auxiliar administrativo, eles podem trabalhar com malotes, porque muitos leem, nem todos são analfabetos, né? Conseguiram se alfabetizar, então podem trabalhar como auxiliares administrativos, trabalhar em xerox, telefone também. Alguns têm uma boa fala, né? Aqueles que foram trabalhados desde cedo. E eu acho que essa gurizada que está começando agora também, que fazem parte assim, de grupos de internet, como o RJ DAO e outros mais, essa gurizada está tendo uma abertura muito melhor, porque
Nós viemos trazendo também essa alternativa, essas oportunidades, né? Olha, invistam mais, briguem mais, porque é possível. No nosso tempo, as dificuldades foram muito grandes, tivemos alguns obstáculos para transpor, né? Mesmo Você falou de gastronomia, eu fiquei com uma curiosidade. Tem algum perigo de haver algum acidente? Claro que qualquer pessoa está sujeita a um acidente, né? Eu mesma já faço a ressalva. Mas eu te digo, assim, num percentual adicional de alguma coisa em relação a ter... Não, né? Não existe? Não existe. Então, na área gastronômica... Também podem trabalhar perfeitamente. Eu estou querendo aqui dar ideia para quem nos assiste, entende? Certo. Mas sem colocar as pessoas em risco também. Não, com certeza. Porque, Marisa, também eu vou te falar uma coisa, eu estou aqui para aprender. Você sabe que, né, um jornalista é uma pessoa, um generalista, ele entende muito superficialmente de todos os assuntos. A gente debate, conversa, entrevista todas as pessoas da sociedade. Mas, assim, o mergulho mesmo, lá na região abissal, a gente pega do entrevistado. Então, você acha que tem mais alguma área que a gente pudesse chamar atenção? Poderia ser usado mesmo. Jardinagem também? Jardinagem, alguns que eu acho que é uma coisa que faz bem, né, para a alma. Eu adoro plantar. Tem empresas que trabalham até com esse trabalho assim, de horto e fazem os ensinamentos. Né? A próprio Senac, Sesc, poderia também fornecer alguns cursos para esses jovens. Olha, boa ideia isso. Senac, muito bom. Não é? Seria ótimo também. Tá aí o chamamento. Então, aí, uma boa ideia. Que pudesse proporcionar alguns cursos para eles, que pudesse ter esse crescimento profissional. Né? E para que possamos inseri-los melhor em uma empresa que ofereça o serviço para eles. Né? Para se associar à sociedade, tem algum pagamento, alguma taxa? O que a pessoa tem que fazer? Não, basta nos procurar, conversar conosco. E aí, através do nosso site, nós temos um site que é o www.ssd.org.br. E vocês só aceitam pessoas que tenham, no caso, a síndrome de Down ou pessoas... Não, nós já abrimos também para autistas, né? Alguns autistas estão participando do nosso grupo. E algumas outras síndromes bem minoria, mas que também estão participando do grupo. É uma experiência nova para nós, mas que é complementar de alguma maneira? Vocês trocamos. E ajuda? Um ajuda o outro? Claro, sim. Que emoção e amor é universal, né, Marisa? Universal. É universal. Serve para tudo. Para tudo. Para cozinhar, para dirigir. Deixa eu ver esse livro. Recomendo que é tanta também coisa, esse livro, né? Que é O Direito das Pessoas com Deficiência, da Eugênia Fávero, que ela é procuradora, né? Lá em Brasília. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar, porque na televisão é o contrário, a gente tem que ficar calibrando aqui. E com relação também a Fundação de Campinas, Síndrome de Down de Campinas, em agosto, convidaram alguns profissionais da Espanha, da Itália, para falar justamente sobre esse livro, quem eu seria se eu pudesse ser. Olha que beleza. Quer mandar beijo para alguém? Deixa eu, enquanto isso, mostrar aqui os bloquinhos que também vocês vendem lá no Copacabana Palace. Quer fazer convite? Quer dizer quando quanto custa? Agora em agosto. Não, é gratuita, a entrada é gratuita. Vai ser em outubro. Sei. Olhares e sorrisos. Sociedade de Síndrome de Down. Muito bom. E aí, manda beijo para quem? Manda beijo especialmente para minha filha, a Ingrid, que é um encanto. Ela é um encanto. Bom, eu sou mãe coruja. Então, tá vendo? Não precisava nem se identificar. Isso. Mando beijo também pro meu marido, que sem dúvida ele me atura, né? E me ajuda nesse trabalho, né? Ele diz assim, eu sou o próprio estafeta, eu estou sempre assim, pronto para te atender. E mando beijo assim, a todos os jovens da Sociedade de Síndrome de Down. Não vou citar ninguém em particular, porque eles podem ficar sentidos, mas que tem assim, me deixado encantada com o desembaraço e permitindo que a gente cada vez acredite mais neles. Que beleza, adorei, que testemunhos lindos, acho que você deu uma força muito grande para quem está começando e nos ensinou muito, quero te agradecer, viu? Eu que agradeço. E agradecer a todas as suas amigas, te parabenizar que vocês receberam uma comenda pelo Prêmio Responsabilidade Social da Carvalho Hosken, né? Foi. Show de bola, tá? Obrigada. Adorei. Eu também tenho os meus beijos. Primeiro para a Ingrid, todos os participantes
da Sociedade Síndrome de Down, a Fátima, todas as amigas que estavam com a gente ali na mesa, que eu tinha um prazer enorme de conhecer, tanto que, ó, já tá a Marilza, corri e chamei ela aqui. E olha, beijo para os meus amigos queridos, para Neilane Freitas, de São Gonçalo, Karen Figueiredo, de Niterói, Giovanni Vieira, de Niterói também, Cláudia Duque Alves, de Niterói, Léo Guimarães, de Guapimirim. No Presunic, fui abordada pela Mara Moura, esposa do Floriano, Bruno, Leandro, Francis, Mônica, que é a nora dela. Adorei, que bacana, uma sogra que ama a nora, falou que é a nora do coração, que lindo, todo mundo da Gávea. E Daniel. E o pessoal de Duque de Caxias, meus queridos amigos, fraternos, todo mundo da família da Edir, olha, a Adílio, o Albano, a Adriana, a Lúcia Helena de Oliveira, Lívia Oliveira, Luiz Carlos, Marlene Nogueira, Paulo César, Rosa Batista, Braz, Luiz, Tuninho, todo mundo Batista, José, Lúcia, Fátima, Roberto e Diego Brasileiro. Renato Todo Sampaio, que eu não posso deixar de falar, meu amigo querido, veio aqui no estúdio e trouxe essa linda foto para mim, olha que bacana. Muito legal, ele me convidou para participar e ser jurada do concurso que ele organizou, Miss Niterói Latina, depois para o Miss Maricá Latina, um beijo para Tereza Scherer e todo mundo. Gente, que prazer poder estar apresentando esse programa, um privilégio poder estar trazendo esses assuntos tão atuais, tocantes, lindos, maravilhosos. E eu que aprendo, foi o que a Marilza disse, quanto mais a gente entrevista, mais a gente se regozija e mais a gente aprende. Muito obrigada a você, muito obrigada pela honra da sua audiência. Fiquem com Deus. Obrigada, Marilza. Obrigada à Sociedade Síndrome de Down. Vamos em frente, com amor. É isso aí. Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Beijo grande. Acesse nossa rede social, hein? Curte!